Salve galera, terceiro ano, Biologia, professor Ed. Vamos lá para mais uma aula. Hoje vai ser uma correção, tá? Eu estou aqui com um arquivo que eu costumo mandar para vocês no grupo. Inclusive eu acabei de mandar, eu vou incluí-lo daqui a pouquinho. Eu gravei os vídeos do segundo ano, terceiro ano Novotec, do Novotec e acabei esquecendo do vídeo de vocês, mas estou correndo aqui para fazer, tá joia? Bom, o tema que nós tivemos agora foi a origem da vida. Esse é um tema muito controverso, né? Existem várias especulações, tanto no campo científico quanto religioso. Para quem está acostumado só com uma. Geralmente associa religião à sua religião, então, ou seja, está acostumado a só ver uma perspectiva religiosa, talvez não tenha noção de que no mundo existem inúmeras explicações também a partir da religião, tá? Então, as mais comuns, né, vêm do cristianismo, da Bíblia, mas existem outras, né, que fogem, né, a esses documentos e que têm uma certa semelhança na perspectiva de visão e outras, entre algumas outras também, que se aproximam muito, inclusive, das descobertas científicas, né? Então, eu ia concluir com esse pensamento, mas eu prefiro já começar, porque muita gente não vai até o fim do vídeo, dizendo que a perspectiva, né, que a gente vê da religião a partir do olhar da ciência é que eles trouxeram uma visão com certas paródias, metáforas, né, e sobre acontecimentos e descobertas científicas presentes, né, dos últimos séculos, inclusive, e até hoje. Mas algumas descobertas que ainda estão sendo feitas, você encontra alguns textos, né, que são chamados, né, de religiosos, por terem sido inspirados por alguma entidade divina, e nesses textos você encontra esses traços, né, desses resquícios de descobertas científicas. Então fica aquela dúvida: como que essa inspiração, chamada de Deus, divino, né, de religiosa, trouxe para essas pessoas de milênios atrás, né, explicações, mesmo que a partir de paródias, já que o cérebro deles não tinha como produzir uma resposta científica que só seria desenvolvida 2000 anos depois, né? Mas como que essa inspiração trouxe, né, um entendimento que a ciência de hoje está conseguindo, né, revelar alguma coisa de verdade? Então, a gente fica nessa dúvida, né? Talvez, e eu hipotetizo isso enquanto uma perspectiva pessoal, tá? Então, você procurar em algum livro, algum texto na internet, aí, talvez você não vai encontrar essa perspectiva, mas eu penso que talvez se a gente não tivesse institucionalizado a religião, né, essa inspiração divina enquanto religião, e a ciência enquanto ciência, e as duas brigando uma com a outra, como aconteceu ao longo da história, talvez hoje a gente tivesse um entendimento mais profundo do universo, de nós mesmos, né, da forma como a gente coexiste, e que a gente perdeu por conta desses conflitos tolos, né? Eu chamo de tolos porque geralmente são alimentados pelo ego, né? Pela vaidade, pelo poder, pelo dinheiro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado da forma como a gente vê. Esse entendimento que eu trago para vocês é um entendimento científico, tá? Vai ter também um momento que a gente vai falar um pouco também do criacionismo, que aí pende para algumas religiões, não são todas que acreditam nesse criacionismo, tá? Algumas religiões pensam de forma diferente também. E aí a gente vai tecendo um entendimento. Só para fazer um resumo, já antecipando, né, dar um spoiler de tudo que a gente vai desenvolver aqui, eu até coloquei uma pergunta: qual teoria você acreditava que melhor explicava a origem da vida? Era uma pergunta que ao mesmo tempo era uma pegadinha e também uma pergunta para problematizar, para criar um probleminha para vocês resolverem, que a própria ciência tem tentado resolver. Então, nós não temos ainda uma teoria que dê conta de tudo. Tá? O que nós temos são várias teorias que vão explicando partes, né? Vão dando peças do quebra-cabeça, que é a origem da vida, mas a gente ainda não tem uma resposta concreta e contundente. Né? Então, algumas teorias que vocês viram aqui, que são mais plausíveis, que foram comprovadas, né, replicadas em laboratório, elas têm um apelo, né, com a verdade muito forte. Mas a gente ainda não tem uma teoria única que explique totalmente a origem da vida. É algo que a gente ainda busca, né? Temos aí os colisores de hadron e outras tecnologias que estão sendo utilizadas para tentar alcançar isso. Nós sabemos que a luz se propaga no universo, né? Então, a luz do Big Bang, né, o chamado Big Bang, que foi a explosão que deu origem ao nosso universo, ela ainda está, né, se dissipando pelo universo.
Então, uma das alternativas seria tentar alcançar essa luz, né, para, vamos dizer assim, tirar uma foto do nosso passado, né, ou filmar e ver como que foi esse momento, para a gente de fato ter uma ideia de como tudo surgiu. Mas a biologia, como que a biologia vai se posicionar sobre isso? Como a biologia, a gente bem sabe, a própria palavra diz, origem da vida, né? Quando a gente está falando sobre o estudo, perdão, é que eu estava lendo aqui a origem da vida na tela. Como a própria palavra diz que é o estudo da vida, né? Então a biologia ela vai estudar o que dentro da origem da vida? Ela vai estudar o momento que a vida começa, né? Então as teorias que são elaboradas e que são explicadas e estudadas pela biologia são teorias que vão dar aí desenhos pra gente de como a vida começou, né? Então a gente pensa, né? Vamos pegar aí a teoria religiosa, que o homem veio do barro, né? A sopa primordial, como a gente bem viu, ela é algo que a gente está associado aí à água e à terra, né? Então, quando se diz na religião que o homem veio do barro, a gente pode concluir que seja uma metáfora à sopa primordial, tá? Então, se a gente casar os dois, conciliar os dois pensamentos, né? Nenhum nem outro estão errados, né? O que a gente tem é formas diferentes de explicar uma mesma realidade. Então, essa sopa primordial aí, como a gente bem vê aqui na paródia do Gustavo, né? Eu mandei para vocês aí o trechinho na atividade do vídeo, né, da paródia que ele fez para melhor compreender a origem da vida, e ele fala lá dos coacervados, né? Vamos pegar aqui, ó. Tá lá. Coacervados, tá? Com C. É muito fácil a gente errar e escrever com S, tá bom? Tomar cuidado aí. Então, esses coacervados aí, eles são o quê? Essa base que vai dar origem à vida. O que a gente pensa sobre isso depois? Então, a vida surge a partir de algumas substâncias que existem na Terra, né? Temos aí os dois cientistas, né, o Oparin e o Haldane, que também trouxeram a explicação e comprovaram a partir do experimento, né, que eles conseguiram replicar as condições da Terra primitiva. Por que é chamada Terra primitiva? A Terra, há milênios, bilhões de anos atrás, ela não tinha o oxigênio, né, o ar, ele não tinha a composição que tem hoje, de oxigênio, nitrogênio e outros gases aí que circundam no ar, além das poeiras, bactérias, vírus e outras coisas que a gente tem também, né? Ele era um ar diferente, a Terra era diferente. Então havia metano, enxofre e outros gases que não permitiriam a existência de vida. Porém, esses gases, ao serem metabolizados, ao serem constantemente baleados por rajadas de raios e outros elementos que continham na Terra primitiva, eles foram se transformando e deram origem às primeiras estruturas de aminoácidos, que é o que vai dar para a gente condições, né, de formar os primeiros organismos. Então, quando eles fazem esse experimento aqui que a gente vê, o que eles estão fazendo com tudo isso aqui? Eles estão tentando, né, recriar aqui os gases nobres, né, colocando a água em condições da água que existia no momento, e como resultado disso, eles conseguem coletar aqui, dentro da amostra, a célula, né, de um aminoácido que vai formar então a base para um organismo. Aí vem a questão, né? Então, é bem aquele tipo de questão quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A biologia diz que é a galinha, só depois que foi chegando-se ao desenvolvimento do ovo, né? Como uma forma de preservação do feto. Então, quem quiser pegar os colegas aí, pode falar que a biologia já explicou esse embate aí. A gente vem depois com essa questão aqui da abiogênese e biogênese. A biogênese é o quê? A significa uma negação. Biogênese, então, é a origem da vida. Então, a abiogênese seria uma origem da vida sem vida, né? O que seria isso? Seria o nascimento espontâneo, né? Como se a vida surgisse. Bom, surgiu a vida, né? Do nada e por nada. A biogênese, então ela vai falar que a gênese, a origem da vida, ela é biológica, ou seja, uma vida para existir precisa de outra. Essa teoria aqui, ela foi, né, testada e comprovada, no caso a biogênese, né? Tentou-se derrubar a biogênese e conseguiu com esse experimento aqui, dizendo, né, que quando você coloca lá dentro de um pote um alimento, né, como carne, por exemplo, e daí algum tempo aparece algum ser vivo, no caso as moscas, larvas, né,
mosquitos e outros insetos aí que podem estar aparecendo, baratas, né, também. Esses insetos, o que vai acontecer? Como se dá esse aparecimento? Eles comprovaram que esse aparecimento se dá a partir dos ovos, né, e as larvas que surgem são a partir desse ovo. Então, quando a gente não fica 24 horas olhando ali para o lixo, a gente não vê que naquele meio tempo em que o alimento começa a entrar em decomposição, ele solta alguns gases, né? Ele vai exalar todo o alimento, ele tem orgânico, né? Todo o alimento biológico ele vai ter essa característica, né? Dos legumes, verduras, a carne animal, todos eles soltam, né? Exalam esse odor. Os insetos, como eles têm um olfato muito apurado, eles vão já ser atraídos por isso, vão botar ali algum ovo, e esse ovo, que não é perceptível a olho nu, muitas vezes, né? A mosca, tem algumas que botam um ovinho branco, dá pra você ver. Inclusive, muito cuidado, né? Tem gente que deixa, às vezes, a panela no fogão aí estampada, né? Aparece lá comida cheia de pontinho branco, né? E às vezes a pessoa não sabe, né, o que são aqueles pontinhos brancos. Aquilo lá são ovinhos de mosca, mosquitos, né? Mosca varejeira. E é perigosíssimo você ingerir isso aí, né? A gente sabe que são insetos que vivem voando e se alimentando de fezes animais, fezes humanas, né? E lixos e outras coisas que aí podem causar certos prejuízos pra gente. Pode estar trazendo alguma bactéria, né? Algum vírus, entre outras coisas. Bom, voltando então aqui à biogênese, né? Eles conseguiram mostrar então que a vida ela vem a partir da vida. Então aquilo que se imaginava, né, antes desse experimento ter sido criado, né? Experimento aqui com os potinhos, a gente pode ver que tem um potinho estampado, um potinho com uma telinha, né? E o potinho com a telinha, a carne, ela não tem a presença de animais. Já o potinho destampado, ele vai apresentar, né, o aparecimento aí de animais depois. Então, isso comprovando que a carne que está tampada aqui, se nela começasse a surgir algum inseto, algum animal, né, alguma vida, nós poderíamos dizer que a tese da abiogênese estaria certa, porque não há necessidade de vida, né? Essa carne aqui, ela não está viva, né? Ela está morta. Você poderia colocar aí também um ovo, uma cenoura, uma batata, qualquer coisa. Então, a gente percebe que a vida, ela não vai surgir a partir disso, né? Pelo contrário, nos recipientes em que não havia tampa, foi possível botar, né, esses ovinhos. Então, quando você faz esse acompanhamento científico, né, detalhado, você tem uma resposta, né, mais contundente à questão. Então, quando a gente fala lá do início, né, da sopa primordial desses primeiros organismos que surgiram, a explicação que se dá para esse surgimento é a mais aceita, né, é essa aqui, que o experimento do Stanley Miller e do Howard Urey, né, que aperfeiçoaram, né. A partir desses compostos orgânicos conservados, a gente tem depois a tese da biogênese, que esse organismo ele foi evoluindo, né, e já entra um pouco já entra em Darwin, e essa evolução ela vai permitindo ao organismo se adaptar ao meio ambiente, e esse organismo, conforme ele vai se adaptando ao meio ambiente e ele vai ampliando, né, a sua possibilidade dentro desse ambiente, ele vai modificando as suas condições, né? Então a gente tem um organismo que surge na água, temos o organismo que faz a transição, tem até aqueles vídeos, né, que a gente viu, que a gente vê lá o peixe saindo da água, começando a desenvolver já, ao invés da nadadeira, as patas, né? E aí entra os crocodilos, os jacarés, que são considerados seres pré-históricos, que ainda existem, né? Por conta dessa adaptação que eles tiveram, tanto do meio líquido quanto entre o meio com ar, né? Então eles conseguem respirar, né, metabolizar os dois tipos. Só que hoje, né, a adaptação, né, permite com que eles consigam ficar longos períodos, né, submersos. Mas a respiração da água, como os peixes fazem, por exemplo, já não é algo que eles mantêm. Mas acredita-se que em algum momento isso existiu, né, que eles conseguiam fazer as duas coisas até fazer a transição e se manter, predominantemente em meio terrestre. Ah, mas por que isso aconteceu? Existem várias hipóteses, né? Pode ter ocorrido a falta de alimento no meio aquático, né? Como eles começaram a se alimentar uns dos outros, né? Pode ter faltado, tenha tido alguma escassez ou por alguma eventualidade ambiental, né?
e foi necessário buscar alimento fora, né? Pode ser que começou algum outro organismo também que se desenvolveu em terra, começou a se aproximar das margens dos rios, e eles foram tentar se alimentar desses organismos que foram aparecendo, né? Ou até mesmo frutas ou outras coisas, né? E na saída para tentar se alimentar, ele foi se adaptando, né? Isso não acontece da noite pro dia, como a gente vê às vezes em X-Men e outras coisas aí, né? Isso aí é uma adaptação que levou aí milênios, né? Muita gente pergunta, então por que a adaptação parou? Por que a evolução parou? Nós ainda estamos evoluindo, né? Uma das características que nós temos de evolução que a gente pode já considerar é a pelosidade corporal, né? Você pode ver em alguns filmes, novelas antigas, né? As pessoas quando tiravam a camiseta era pelo para todo lado, né? Muita gente ainda hoje tem. Por quê? Todos os indivíduos humanos, eles não evoluem ao mesmo passo, né? Alguns evoluem mais rápido, outros mais lentamente. Então, a pelosidade no peito, no tórax, nas costas, né? É uma coisa que foi diminuindo. Você pega aí, por exemplo, historicamente, acredita-se que os homens das cavernas, né, os pitecântropos e outros, eles tinham uma pelosidade muito semelhante aos dos símios, né, dos macacos. Por quê? A vestimenta não era comum, era muito difícil, escassa, né? Você tinha que caçar, né? Sobreviver à caça, porque muitas vezes a caçava o caçador, né? Matava o caçador. Então, para conseguir depois pegar essa pele da caça e transformar ela em roupa, né? O que o organismo fez para se adaptar a isso? Ele foi criando uma pelosidade, uma pele mais grossa e uma pelosidade para aquecer o organismo, principalmente nas regiões mais frias, né? Então hoje, como a gente não depende tanto disso por conta da vestimenta, né, das blusas, a gente tem ar condicionado, hoje em dia umidificador, então a gente vai perdendo essa necessidade do organismo se posicionar ao ambiente, né, porque a gente tem aí outras ferramentas, né, que a gente foi criando para conseguir se adaptar. Bom, dando sequência aí, já foi quase todo o tema, só numa questão aqui, né? Eu pedi para vocês então escolherem, após ler o mapa mental, aqui em cima aqui, ó. Após ler o mapa mental e o resumo, responda, por favor, qual teoria melhor explica a origem da vida, que é aquela perguntinha que eu falei para vocês, que ela já foi com a intenção mesmo de colocar vocês em dúvida ou vocês lerem aí e tentar opinar, né? Então, temos aqui as pessoas que colocaram o Oparin Haldane, né, a teoria da biogênese. Oparin Haldane, biogênese. Teoria do Big Bang. Não é o The Big Bang Theory, não, né? Recomendo, quem gosta de dar umas risadas aí científicas, é uma série de comédia muito boa. Mas como o professor que está recomendando, provavelmente vocês não vão querer assistir, né? Falar, poxa, não deve ter nada a ver. Bom, então olha lá, eu fiz uma correçãozinha escrita que vai também para vocês. Ó, após conseguir uma prova cabal de como surgiu a vida no planeta, muitas são as ciências, áreas e caminhos tomados para conseguir precisar com exatidão, né? Mas como sabemos, a ciência nos permite aproximações, teorias e hipóteses que começam a desenhar um mapa como tudo isso aconteceu. Então, como eu fui explicando para vocês aqui, as teorias que são apresentadas como origem da vida, que inclusive coloquei até a letra aqui porque eu fui seguindo, né? A sequência que o Gustavo usa para paródia dele, né? Essas teorias, elas vão mostrando para gente, né? Um desenho, um mapa, né? De como tudo isso aconteceu, como que se originou a vida no nosso planeta, né? Outra explicação que a gente tem também, com relação às bactérias, né? Nós temos lá a atmosfera da Terra primitiva, era bem diferente, continha elementos que interagiam para gerar... Desculpa, gente, essa tela do celular aqui tem que aumentar bastante, senão não enxergo. A atmosfera da Terra primitiva era bem diferente e continha elementos que interagiam para gerar as primeiras formas de vidas autotróficas, que são aquelas que produzem o próprio alimento, né? Elas são autossuficientes para gerar o próprio alimento. Heterotróficas, que são as que precisam se alimentar de outras coisas, como nós, né? Os animais. E autotróficas, que só precisam aí do meio ambiente, né? Muita gente fala, os autótrofos não precisam de nada para se alimentar. Precisa, né? Precisa da água, precisa do ar, precisa da luz, né? Tanto que se a gente perder algum desses elementos aí por conta da poluição do meio ambiente ou qualquer catástrofe astrológica aí, a gente encerra a vida nesse planeta, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com tudo isso aí.
Por isso que a biologia e quem estuda, né, o meio ambiente tem uma preocupação tremenda com tudo isso, porque a gente sabe a correlação que existe, né, entre esses fatores ambientais e a manutenção de vida aqui no planeta. Bom, aí a gente tem que a teoria que explica essa relação é de Oparin e Haldane. Após formadas as primeiras formas de vida, um ponto comum entre organismos autotróficos é a produção de clorofila e liberação de oxigênio. Podemos ter certeza de comprovação, pois ainda hoje essas formas de vida se encontram no planeta. Então, quando a gente vai próximo ali a saídas de geysers, né, ou de fontes termais, é muito comum a formação ainda dessas bactérias autótrofas, e elas são bactérias que são formadas num ambiente muito semelhante ao da Terra primitiva, né? Então, onde há gases que são prejudiciais aos animais, né? Uma formação de vida animal seria impossível por conta deles, mas são bactérias que, ao surgirem, elas começaram a produzir oxigênio, o que deu condições para formar a camada a atmosfera terrestre, né? E com a formação da atmosfera terrestre, nós tivemos aí, entre outros, o ozônio, que foi se instalando, né, ao exterior do globo terrestre, né? Nós temos a nossa terrinha aí, né? E assim que essas bactérias que a gente está vendo aqui na imagem foram formando os gases, eles foram povoando, né, o nosso planeta, foram circulando ele, formando um escudo, né? Esse escudo de gases permite o quê? Para que é tão importante esse escudo de gases? Quando a gente tem o Sol, né, emanando radiações, os ventos solares, né, como a gente vê nos filmes às vezes, né, essas radiações elas são totalmente prejudiciais à vida. Seria como você colocar a mão dentro de um micro-ondas e ligar alguma delas, né? Então o Sol ele emite essas micro-ondas, né? Foi até a partir desse estudo aí que o aparelho foi criado, né? Então, se não tiver esse escudo atmosférico, quando esses raios chegarem até a Terra, o mesmo efeito que vai causar na sua pipoquinha, na sua carne que você coloca lá dentro do micro-ondas, vai causar toda a vida aqui, né? Deteriorando tudo. Tem alguns filmes apocalípticos, depois, se alguém quiser, eu vejo aqui o nome para tento lembrar o nome e passar para vocês, em que ocorreu, né, uma perda dessa da camada de ozônio. Acho que é, se eu não me engano, é um filme que eles vão para o centro da Terra. Houve um probleminha na rotação do centro da Terra. Depois eu vejo aqui o título. Eu assisti esses dias, mas não estou lembrando agora. E eles mostram porque aconteceu isso, né? A camada, tanto a gravidade, o magnetismo da Terra foi afetado e também afetou a camada de ozônio, possibilitando a entrada, né, algumas brechas e a entrada desses raios. No caso, lá eles mostram um raio desses pegando numa ponte e derrete ela quase que automaticamente, né? E de fato não é um exagero de Hollywood, né? São coisas que podem realmente acontecer. Bom, aí temos lá os pesquisadores Milley e Urey, em 1953, montaram um experimento para recriar as condições da Terra primitiva, propostas por Oparin e Haldane. Então vocês vão vendo aí, ó, que um cientista descobre e investiga um fato que vai dando auxílio e apoio às explicações do outro, né? Este experimento explica e reproduz a formação de elementos necessários para a formação da vida a partir dos elementos que já existiam nesse período. Sabemos da existência desses elementos principalmente pelos estudos geológicos, onde os componentes da atmosfera do ambiente ficaram fixados nas rochas subterrâneas, né? Tem um outro filme também que fala sobre isso, que eu acho que é O Dia Depois de Amanhã, se eu não me engano, ou Fim dos Tempos, que começa com um pesquisador na Antártida cavando uns buraquinhos e fazendo com uma furadeira, né, uns buracões e tirando uns tubos de gelo, né, bem profundos. O que ele está fazendo ali? Ele está minerando esse gelo, e esse gelo é formado conforme cada camada de gelo vai sendo composta, ela vai acumulando elementos da atmosfera. Então, quando você perfura muito profundamente uma calota de gelo que já é antiga, né, que ela já está ali há algum tempo, você vai conseguir entender como era o ar, né, como eram os elementos químicos que existiam na atmosfera naquele período de fixação daquela camada de gelo. Algo semelhante que acontece quando você também vê os anéis da árvore, né? A árvore, ela geralmente algumas trepadeiras e outras sobem na horizontal, mas ela sobe verticalmente, né? Então, quando você corta ela perpendicularmente, né, você vai olhar, pegar e virar ela, você vai ver lá vários círculozinhos, né,
Aqueles círculos ali mostram a idade da árvore e também podem servir para estudar a mesma coisa, né? Elementos que tinham também naquele período em que ela foi formada. Então, como foi a constituição daquela árvore, o que tinha de nutriente, de água, de disposição de sol, né? Cada uma dessas possibilidades vai dar uma formação diferente daqueles anéis. Também da casca e outras características. É assim que é estudado, né? Então a gente fica perguntando, mas como que investiga, como que estuda, né? É assim que eles vão descobrindo as coisas. Bom, então a partir desse ponto a vida segue evoluindo, como geralmente vem à nossa cabeça sempre que falamos de evolução em biologia, o nome Darwin já estudamos como na teoria genética de Darwin, é a primeira opção em nossa memória, né? Então, seguindo aqui, resumindo, não há uma teoria que melhor explica, mas um conjunto de teorias, experimentos e descobertas. Isso aqui tudo eu vou mandar para vocês escrito, tá? Eu tô só lendo aqui para ficar mais fácil. Tem gente que prefere também, para vocês terem uma segunda opção, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer isso sempre, mas eu pretendo. Entre querer e conseguir, existe um espaço-tempo aí, né? Vamos lá. Ou seja, não há uma resposta correta à pergunta, que foi essa exatamente para colocar... Aqui eu estou explicando a pegadinha que eu coloquei, né? Para fazer vocês pensarem na problemática e entender que uma teoria por si só não dá conta. Então talvez a ciência por si só também não dê conta. Talvez essa inspiração que trouxe aí alguns traços há mais de 1000 anos atrás, aí, né? Alguns até mais de 10 mil anos atrás, né? De quebra-cabeças que a ciência está tentando montar até hoje, talvez a gente tenha que conciliar essas duas perspectivas, né? Então, na explicação até agora, não tocamos em algumas teorias, vamos falar sobre ela. Panspemia, né? Essa panspemia aqui, para quem vai para vestibular e outras coisas, Enems da vida aí, talvez nem cobrem mais essa perspectiva. Por quê? Muita gente já acredita, já até chama isso aqui de não teoria científica, né? Como mais uma especulação, né? Que a vida veio de outro planeta. Não sei se vocês lembram daquele vídeo que eu passei até na escola, né? Vocês estavam no segundo ano ainda, e era um vídeo que falava como são formados os planetas, que eu até levei, se eu não me engano, eu levei a minha tela aqui do computador e passei com o pendrive para vocês, por ela. Aquele vídeo, Criando Planetas, quem quiser procurar no YouTube lá, é Making a Planet, né? Vai estar em inglês. Ele mostra os vários períodos que a ciência já explicou de formação do planeta, né? As inúmeras extinções que ocorreram. Geralmente a gente sempre associa a extinção a dinossauro, né? Mas ocorreram várias, né? Foram vários os períodos de extinção. De tempos em tempos a extinção do planeta sempre ocorre, né? Por conta de fenômenos naturais, por conta de meteoros e outras coisas. Foram várias as ocorrências, né? E tanto que hoje o planeta, o estudo geológico ele é muito importante por conta disso, para a gente prever, né, se a gente está próximo aí de um evento de extinção. Muita gente pergunta, mas por que a astronomia é tão importante, né? Astronomia, tá? Não é a astrologia, aquela que os radialistas falam todo dia de manhã dos signos, tá bom? A astronomia, que é o estudo dos astros, né? Planetas, estrelas, é muito importante por isso também, para a gente conseguir entender se existe, né, algum objeto na órbita da Terra, né, que possa causar aí algum prejuízo. A gente tem visto aí recentemente muitos meteoros caindo na Terra, né? A velocidade que eles alcançam é imensa, absurda, né? Então a gente pode ter aí uma ideia de que basta um simples objeto meteórico aí que tem uma certa dimensão caindo na atmosfera da Terra, ele já tem um efeito, né, de extinção. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, e essas ciências são importantes nesse sentido, que elas também podem, além das outras, né, conquistas que elas trazem para a humanidade, elas podem também trazer essa garantia, né, e essa antecipação para que a gente possa se precaver e tentar evitar um tipo de evento desse. A panspemia, então, quando a gente vê naquele vídeo lá, teve um momento, não sei se vocês vão se lembrar, que eles falam que a água, né, ela chega ao planeta por uma chuva de meteoros que durou milênios, né? Então a gente vê o reloginho lá contando no cantinho, e aquele reloginho lá é de 1000 anos, né? Então a gente vê durante milênios o planeta sendo bombardeado por cristais, né, com rochas, meteoros, que continham cristais de elementos aí que formaram os oceanos. Para vocês terem ideia, a quantidade, né, de elementos que vieram do espaço. Então, esse momento da formação do nosso planeta, muitos acreditam que foi também junto nessas rochas
nesse bombardeio aí, foi trazido alguns elementos que depois deram origem, né, à vida. Qual que é o questionamento científico quanto a isso? Que nenhum organismo vivo aguentaria aquele período em que o planeta ainda estava numa temperatura altíssima, né? Então ele tinha uma rotação muito alta, tanto que o dia durava minutos, né? Depois passou a durar horas até chegar ao que a gente tem hoje. Nosso planeta ele girava muito mais rápido, né? Então isso aí também é uma outra questão, a desaceleração do planeta, né? Da rotação dele. Então a gente tem uma rotação hoje que está estável. Eu não sei dizer para vocês se essa rotação ela vai diminuindo tempo a tempo, mas eu sei que o posicionamento do nosso planeta no espaço ele tem uma modificação ano a ano, tá? Então isso aí já é fato, já comprovado. Tanto que a nossa órbita ela vai sendo modificada. A distância entre o planeta e a Lua também dizem que está sendo modificada de tempos em tempos, né? Então a gente não está paradinho aí, vamos dizer assim, né? Apesar dos movimentos de rotação e translação, existem outros movimentos aí que a Terra também está executando. Mas fiquem tranquilos, né? A gente ainda tem um bom tempo aí pela frente. Bom, então a panspermia ela vai propor o quê? Baseado nesse momento em que o planeta é bombardeado por meteoros e também por outros meteoros que caíram depois futuramente, né? Proposta que foi proposta no fim do século XIX, é uma teoria que busca explicar a origem da vida, segundo ela. Nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores de vida. Então, por um lado, eles falam que alguns elementos caíram aqui no planeta e deram origem à vida. Também tem filme falando sobre isso, né? E uma outra perspectiva é que chegaram aqui alguns habitantes de outros planetas, né, alguns organismos vivos de outro planeta, e aqui plantaram sementinhas dessa vida. Também existem filmes falando sobre isso. E existem também lá no no Discovery Channel lá, vários documentários falando, né, que as pirâmides foram trazidas por alienígenas, né, coisas do tipo, né. Mas isso aí são especulações, a gente não tem nada de científico ainda, nada de concreto. Bom, essa teoria ganhou mais força com a descoberta da presença de substâncias orgânicas oriundas de outros locais do espaço, como o formaldeído, o álcool etílico e alguns aminoácidos. Então essas substâncias aí, tá começando a aula lá no centro de mídias. Essas substâncias elas foram encontradas e elas são substâncias que são encontradas no espaço. Então se elas estão aqui na Terra é porque elas vieram de algum lugar, né? Então isso aí deu um pouco de sustentação à teoria da panspermia, né? Aqui, eu coloquei aqui para vocês, como já vimos no vídeo Making a Planet, né? Tá aqui, ó. Quem quiser, o link vai para vocês, tá joia? Só vocês acessarem e assistirem novamente. Quem tiver pressa, né? O YouTube ele tem uma opçãozinha, você vai lá no cantinho, você pode colocar a velocidade do vídeo, acelerar ela, né? Ou ir puxando a barrinha, né? Quem tiver com mais pressa ainda, porque é um vídeo longo, né? Ele é bem demorado. Às vezes você só quer ver alguma coisa no vídeo, algum conceito, você vai acelerando ele. Então, outra teoria, criacionismo, né? Conceitualmente, o criacionismo é uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir à constituição das coisas a ação de um sujeito criador. Sem dúvida, essa teoria ganhou espaço em diferentes culturas espalhadas pelo mundo e apareceu muito antes que o discurso científico viesse a tratar dessa mesma questão. Nos mais diferentes contextos culturais, temos a elaboração de um mito criacionista capaz de nos revelar interessantes concepções sobre a civilização que o produziu, né? Então a ciência considera o criacionismo como um mito, né? Se esse texto tivesse sido escrito por algum religioso, ela não viria o criacionismo como essa palavra, né? Então a gente tem que sempre entender também o que a gente está lendo e quem está escrevendo, né? Qual é a perspectiva de quem escreve. No mundo hoje de muitas fake news e outras coisas mais, né, a gente tem sempre que estar lendo além do texto, né? Eu tenho que ler, ver qual que é a intenção de quem está escrevendo, o que, que ele quer passar, o que, que ele quer fazer acreditar, né? Para eu não ficar aí na ignorância ou tentar seguir pela ideia de outras pessoas apenas, né? Acho que a gente, enquanto século XXI, né, muito chamada aí de sociedade do conhecimento, a gente tem que ter também um esclarecimento, né? Buscar a verdade sempre. Então, uma das coisas que geralmente auxilia a buscar a verdade é questionar, né? Nesse ponto, a religião não aceita, né? Muito questionamento. Mas a ciência também, alguns pontos, ela não aceita tantos questionamentos assim também. Então, de um lado e de outro, a gente encontra elementos, né, da mesma moeda que compõem o ser humano.
Olha lá. Entre os egípcios havia a crença de que antes do mundo surgirem, existiam somente as trevas e a chamada água primordial. A sopa primordial, né? O que fez clara referência ao rio Nilo. A partir dessa água primordial, teria surgido o deus Atum, tá? Que deu origem a descendentes responsáveis pela criação dos ares, das terras e do céu. Na mitologia grega, o criacionismo seria fruto dos filhos gerados a partir de Caos. Entre todos os descendentes, foi da união de Urano, céu, e Gaia, terra, que o mundo teria surgido, né? Então hoje muita gente ainda cultua, né, a deusa Gaia, a deusa mãe, a deusa terra, né? Aquela que dá a vida, gera e acolhe aqueles que dela partiram, né? Tem alguns desenhos que falam muito sobre isso. Final Fantasy gosta muito de utilizar essa questão da Gaia, né? Então vocês veem que a ciência ela vai ultrapassando os limites aí, né? E buscando também outras linguagens para se expressar. Uma das mais conhecidas narrativas criacionistas do mundo ocidental foi instituída pelas religiões judaico-cristãs. O chamado criacionismo bíblico relata que Deus teria feito a Terra em 7 dias. No primeiro dia, teria construído o universo e a Terra. No segundo e no terceiro estabeleceu os céus, as terras e mares do mundo. Nos 2 dias seguintes, apareceram os primeiros seres vivos e a separação do dia e da noite. No sexto e último dia surgiram os demais animais e o homem, né? Interessante porque esse trecho aqui, ele fala das eras geológicas da Terra. Isso aí não era conhecimento comum nesse período em que foi escrito a Bíblia, né? O Velho Testamento. Então, é o que eu falei no começo, para quem acompanhou o vídeo até o final, como que alguma inspiração extrasensorial, porque isso aí não partiu da própria cabeça do indivíduo, ele foi inspirado, né? Como que essa inspiração veio a ele, né? Anjo, Deus, seja lá qual o nome for, eu costumo chamar de inspiração, né? Como que essa inspiração veio até ele e trouxe a ele elementos numa ordem, né, correta, né? A partir mesmo que em metáfora, das eras geológicas que foram só descobertas milênios depois com estudos geológicos e outras coisas mais, né? Então é onde que eu falo, talvez, deixa eu até ler aqui para vocês, que eu já escrevi isso, né? Como já mencionei anteriormente, as teorias científicas apontadas pela biologia são posteriores ao chamado Big Bang, o grande boom de onde surgiu a nossa galáxia. É interessante porque esse nome Big Bang, o físico que postulou essa teoria do surgimento aí, né, da grande explosão, ele não aceitava, né, ser reconhecido por esse nome porque era uma piada feita no período, porque no espaço, como não tem oxigênio, o ar não se dissipa, e sem o ar não se dissipa, o som também não propaga, né? O que significa o som não propaga? Você não consegue ouvir barulho, né? Sei que eu tô acabando com a graça aí de Star Wars e outros filmes que colocam os piu-piu lá nas guerras espaciais, né? Mas não tem essa propagação do som, tá? Dentro da sua própria nave você pode até ouvir o barulho do seu canhão, né? Porque lá dentro vai ter o oxigênio, então na hora que você dispara você vai ouvir o barulho. Mas na hora que o disparo chega até a outra nave, aquela explosão, né? Aquele grande boom lá que aparece nos filmes, ele não ocorre porque o som não se propaga no ar. Então você não teria o som, né? Para ter o som você precisa ter o ar. Mas como que a gente consegue ouvir as coisas na água? Composição dela, H2O, né? Então ela tem hidrogênio e oxigênio, 2 gases que ao se combinarem formam um líquido, né? Nas temperaturas de temperatura e pressão ambientais, né? Bom, mas sempre gosto de ressaltar, dando continuidade aqui, ó. Aqui. Sempre gosto de ressaltar o quão curioso é que ao ser humano, de alguma forma, tenha sido revelado nessa questão que eu coloco e registrado na forma de religião, mesmo que de forma metafórica ou simbólica, alguns elementos que milênios depois a ciência conseguiu precisar. Compartilho que talvez se não tivéssemos vivido a separação entre a inspiração que passou a ser chamada de religião e o conhecimento sistematizado e comprovado denominado por ciência, talvez pudéssemos estar em outro ponto da evolução histórica hoje em dia, né? Então, talvez se a gente conseguisse conciliar esses dois aspectos, né, essa inspiração e o conhecimento sistematizado, muito provavelmente a gente não estaria onde está hoje em termos de evolução, né, em termos de desenvolvimento humano, individual, social, político, enfim, entre outros aí, econômicos, e aí vai, né. Mas isso aí é um postulado meu, né. Como todos cientistas gostam de ir postulando, né, teorias, esse aí pode chamar de teoria do Ed. Então tá joia, pessoal?
Vou mandar esse vídeo para vocês aí junto com a atividade, tá? Para facilitar, quem não quiser tem tudo escrito, é só ler, tá bom? Bom estudo a todos, espero que todos estejam bem. Não é um período fácil, é um período que a gente está passando aí, também que vai ficar na história, marcado como um período também de superação da nossa evolução, né? E que sirva para a gente refletir e repensar muito do que a gente tem feito, né? A gente tem aí praticamente um ano, né, de sabatina, né? Sabatina na universidade a gente chama o período que você tem para poder voltar para si mesmo, para poder escrever, refletir, né? Então nós temos aí um ano de sabatina aí para poder tentar pensar um pouco mais, né, em nós mesmos, na humanidade, no mundo. A biologia, ela vai pensar na vida, né? Como eu já começo as minhas aulas com vocês, não adianta eu tentar entender a vida dos animais, né, as famílias e os diferentes ramos que a biologia estuda, se eu não consigo entender a minha própria vida, né? Então, parar para pensar um pouco também exige aí esse estudo, né, mais aprofundado aí, que acaba virando uma psicologia, né? Então, vamos parar um pouco, pensar aí e tentar seguir em frente sempre, né? Tentando dar o melhor de nós e tentando buscar sempre o melhor para nós e para os outros, beleza? Forte abraço aí, galera. Até mais.